Bom dia, sexto ano! Tudo bem? Hoje vamos ter uma aula de Geografia, capítulo 26. E hoje a gente vai falar de atividades urbanas, ou seja, os tipos de trabalho que existem nas cidades, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho do setor secundário e terciário. A gente falou bastante do setor primário, né, da área rural, e hoje a gente vai falar do trabalho na cidade, tá? Setor secundário é todo aquele trabalho que a gente se refere a indústrias, fábricas, né? E o comércio e prestação de serviço, que é o setor terciário, tá? Nas cidades, os tipos de trabalho precisam ser um pouco mais especializados, tá? A pessoa precisa estudar um pouco mais e saber um pouco mais sobre o assunto para poder conseguir um emprego ali naquele lugar, certo? Diferente da área rural, que às vezes já aprende ali com a família e já vai fazendo, né, o trabalho desde pequeno às vezes, certo? Vamos lá para o próximo slide. Todo mundo, gente, diretamente ou indiretamente, precisa do trabalho de outras pessoas, tá? Não tem como a gente viver nesse mundo hoje sem depender de ninguém, tá? Em que sentido? Alguém para fazer algo para você, direta ou indiretamente. Por exemplo, para você ir no supermercado. Você não precisa de ninguém? Você não precisou de ninguém? Claro que sim. Você precisou que alguém abrisse o mercado, certo? Ou você precisou que essa pessoa contratasse funcionário. Você precisou do funcionário também para ele organizar todo o mercado, colocar tudo ali na prateleira para você comprar. E você precisa do caixa para chegar na hora de pagar uma pessoa te cobrando para receber o seu dinheiro. Então, a gente precisa dessa pessoa, não é? Outro exemplo, qualquer lugar que você vá, você precisa que alguém te atenda, não é? Vai no banco, precisa, né? Às vezes nós vai no caixa rápido e não precisa de ninguém, mas indiretamente teve que alguém construir aquela máquina, teve que alguém preparar tudo para estar ali, não é? Então, diretamente ou indiretamente, a gente sempre precisa do trabalho das outras pessoas, porque está tudo interligado, tá? Independentemente da função ou da profissão que a pessoa exerça, seu trabalho tem um papel importante no andamento de outras atividades econômicas no dia a dia das pessoas. Então, qualquer trabalhador da cidade influencia depois, né, no trabalho ou no dia a dia de outras pessoas. No cotidiano de uma escola, por exemplo, né? Diretores, professores, inspetores, cozinheiros, faxineiros, bibliotecários, auxiliares de escritório, secretários, além de profissionais que prestam apoio, como guardas de trânsito, né? Motoristas de transporte escolar, psicólogos, entre outros, né? Aí demonstra essa divisão do trabalho. Então, olha quanto profissional precisa numa escola, né? Então, a gente vai vendo que a gente depende de muita gente, né? E esse aí é só um exemplo, né? Indústria e a vida urbana. A indústria é uma atividade de produção de mercadoria. É na indústria que se produz tudo que a gente consome, tá? Então, ela transforma a matéria-prima em bens que a gente consome diretamente, tá? A atividade industrial abrange também o ramo da construção civil. Que é construção civil? Construção de prédios mesmo, edifícios, casas, viadutos, tá? Por gerar oferta de emprego, a atividade industrial exerce grande influência em todos os outros setores da economia, tá? Por quê? Porque ela gera emprego e faz os produtos que todo mundo depois precisa comprar, tá? Embora tenha empregado muito mais, né, em alguns anos no passado,
Em várias cidades do país, a indústria ainda é uma das atividades econômicas mais importantes que mais gera emprego, tá? Para que a atividade industrial possa desenvolver de forma mais rápida, mais eficaz, mais certinha, é preciso um conjunto de coisas para formar, tá? Não é tão simples como parece, depende de muita coisa para uma fábrica funcionar legalzinho, tá? Por exemplo, aí, ó, precisa de matéria-prima, ou seja, precisa do produto, né? Precisa de uma pessoa que saiba mexer com aquele produto, fazer, precisa das máquinas, né? Precisa de dinheiro, né, para comprar tudo que precisa dentro aí da fábrica, né, para comprar máquina, para comprar o produto, para pagar os funcionários, precisa de muita água, a indústria consome muita água, tá? Precisa de um lugar para fazer a fábrica, precisa de energia, precisa de transporte, comunicação e, né, precisa de pessoas para comprar os seus produtos. Então, olha quanta coisa que envolve, né? Então, que pessoas ou empresas, né, que comprem seus produtos aí, tá? Porque tem empresa que produz para até outras empresas comprarem. Precisa de mercado consumidor, pessoas que comprem seus produtos, certo? Devido ao avanço da tecnologia, a atividade industrial, muitas vezes em parceria com institutos de pesquisa, porque, gente, se você tem uma indústria de coisas de tecnologia, você precisa ter pesquisadores, né, que estão sempre desenvolvendo seu produto, melhorando, né? Aí tem um exemplo de remédios, carro, celular, computador, né? Precisa ter, então, né, a indústria parceira de institutos de pesquisa, tá? Porque precisa estar sempre melhorando o design, a aparência, por dentro ou por fora, né? Criando novas coisas, desenvolvendo novas tecnologias, tá? Na área da saúde, por exemplo, contribuir para o desenvolvimento de remédios, vacinas, equipamentos médicos cada vez mais avançados, cada vez mais de última geração, né? Na área dos transportes, a fabricação de veículos mais rápidos, mais econômicos, mais confortáveis, né? E mais baratos também, tá? Então, muitas pessoas preferem carrinhos com uma imagem menores, mais econômicos, né, mais baratinhos aí para o dia a dia, tá? Nas comunicações, informações, né? E também precisa aí desse grande desenvolvimento, como a gente vê hoje, né? Todo ano lançamentos de muitas coisas, tá? No entanto, é preciso considerar que nem todas as pessoas ou lugares se beneficiam desses todos os avanços tecnológicos. Infelizmente, tem muita gente, tem muito lugar no mundo aí que esse tipo de tecnologia não chega. Tem muito lugar que a pessoa não tem um remédio para comprar, não tem condição de comprar. Nossa, quantas pessoas no mundo não têm condição de ter um smartphone de última geração, ou um carro zero, um carro que seja. Infelizmente, ao mesmo tempo tem muita tecnologia, tem muito desenvolvimento, né? Muitas pessoas se beneficiam e enriquecem com isso, ainda tem uma grande parcela da população mundial que não tem acesso a isso, que ainda existe muita miséria, muita desigualdade social e que muitos nunca vão ter acesso a nada disso, né? E isso é um fator negativo de tudo isso, né? Que todo esse desenvolvimento enriquece muitos, enquanto outros estão deixados para trás, ficando na miséria e não tendo nem comida, quanto menos tecnologia, né? Infelizmente, uma questão muito triste aí no meio de tudo isso, né? Bom, aí a gente vai falar do setor terciário, né, que é o comércio e a prestação de serviços, né? Já sai de dentro da indústria. De acordo com o tamanho das cidades ou grau de sua importância e influência sobre as outras, maior ou menor, porque assim, se uma cidade muito grande, ela influencia a outra e ou até mesmo socorre outras cidades. Cidades menores, às vezes, que não tem tudo, né, que as pessoas precisam, as pessoas acabam buscando nas cidades maiores, mais próximas, né? E aí, então,
existe esse setor comercial e prestação de serviço, onde as pessoas se deslocam para cidades mais próximas ou não, tá? Por exemplo, aqui em Mogi Guaçu não tem um médico especializado em tal coisa, então vou ali em Campinas que tem, né? É um tipo de coisa assim, né? Dar um exemplo aí que aconteceu com a minha sobrinha. Ela comprou um celular lá novo, tal, começou a dar problema. Aí ela estava na garantia, ela tinha que arrumar, ela teve que ir numa assistência lá em Campinas, porque não tinha aqui, né? Então acontece, né? Que são prestações de serviço aí que a gente acaba buscando em outras cidades. O comércio, né? Atividade desenvolvida principalmente no espaço urbano, né? O comércio, as lojas, como a gente vê aí, principalmente está na cidade, né, gente? Consiste na compra e venda de produtos em diversos tipos de estabelecimento. O comércio, em linhas gerais, é responsável por fazer a ligação entre aqueles que produzem as mercadorias e aqueles que consomem. Porque dificilmente a gente vai lá na fábrica comprar o produto que está saindo de lá. Não, o comércio é que faz esse meio de campo, né? O comerciante que pega da fábrica e que ele passa, então, para quem consome, para nós consumidores que estamos comprando as coisas. Certo? O comércio pode ser varejista, tá? Quando realizado em lojas, supermercados, feiras, shoppings, isso que a gente compra mesmo, tá? Então, esse é o varejista, a gente vai lá e compra de pouquinho, de um item, 2 itens, né? Compra qualquer coisa, vai ali no mercado, enfim. O que a gente consome no nosso dia a dia, a gente compra de maneira varejista, tá bom? Deixa eu ver se está aqui. Isso. Já a prestação de serviço diz respeito às atividades especializadas desenvolvidas por profissionais como. Então a gente vai ver, mas o que é prestação de serviço? Comércio a gente entende, a gente sabe. Mas o que é essa profissão? O que é isso? O que é prestação de serviço? Alguns exemplos como telefonistas, garis, advogados, mecânicos. São aquelas pessoas que não estão no comércio, tá? Eles não estão vendendo coisas, estão consertando coisas, vamos dizer assim, ajudando as pessoas, tipo a telefonista, né? Os garis, né? Que pegam o lixo das ruas, estão fazendo a limpeza, né? Os eletricistas estão dando manutenção, estão mexendo na fiação, tá? Então, ele não é um comércio, né? O comércio é a loja que vende o fio, mas o eletricista em si é um prestador de serviço. O engenheiro, o médico, o professor e entre muitas outras profissões. Tá? Os serviços públicos oferecidos à população, como educação, saúde, segurança, também fazem parte desse setor de atividade de prestação de serviço. Tá? Vamos lá. Com o aumento da população urbana, a prestação de serviços cresce cada vez mais. E as prefeituras, né, têm que aumentar também as escolas, as creches, os postos de saúde, que está tudo dentro dessa prestação de serviços, né? Para atender a demanda da população, muitos serviços foram criados, fazendo surgir novos postos de trabalho e até mesmo profissões. Por exemplo, operadores de telemarketing, né, que vendem os mais variados produtos por telefone. Tá? Mais recentemente, com o avanço da tecnologia, algumas empresas estão substituindo pessoas por gravações programadas. Eu já liguei em vários lugares que tem lá a gravaçãozinha pronta e depois tem que ficar apertando um monte de números se quiser falar com alguém, né? Então é mais ou menos isso. Bom, outra profissão recente é o web designer, né, que atende às necessidades de uma sociedade cada vez mais internacional. Por meio desse trabalho, empresas oferecem produtos e informações sobre atividades que desenvolvem. Tá? É na cidade que se encontra a maior parte dos consumidores, pessoas que compram. Então, fala de consumidor, pessoas que estão comprando. Tá? Portanto, é nela, né, que em geral estão concentrados os diversos estabelecimentos comerciais e os prestadores de serviço especializados. Então, esses tipos de trabalho de comércio e prestação de serviço são típicos de cidades.
frequentemente moradores do campo têm que vir para a cidade, né, para ter acesso a tudo isso, tá? Economia informal. Então a gente já viu que tem os trabalhadores do comércio, tem os trabalhadores da indústria, tem os prestadores de serviço e tem também aquele que está desempregado e que acaba tendo que trabalhar de uma forma informal, tá? Você já viu pessoas atuando em trabalho como este, no lugar que você vive, como nas imagens aí? Quem nunca foi para a praia e viu um vendedor de coisas, né? Quem nunca foi no centro ou algum lugar por aí e viu essas barraquinhas, essas feirinhas, né? Aqui no Iguaçu tem em vários lugares pessoas que ficam vendendo aqueles móveis, né, no meio da rotatória, ou é camiseta de jogar de time de futebol, né? Ou é tapete, ou é rede. Então tem muito tipo de, de vendedores aí por aí afora, né? Esses dias mesmo eu fui no banco, na porta do banco, né, uma pessoa vendendo guardanapos de pano, né, esses que usam na cozinha. Então, acontece muito esse tipo de coisa. E esse é o trabalho informal. A pessoa mesmo tem que se virar com a vida, porque a maioria dessas pessoas, às vezes, não consegue outro emprego, é desempregado, tá? E acaba indo para o trabalho informal. As pessoas nem sempre gostam disso, por quê? Porque não tem um registro em carteira, não tem férias, né? Não tem 13º, não tem nenhum benefício, né? E não tem um salário fixo. Pode ser que um dia venda, outro dia não. Então, é um trabalho difícil, tá? E que é um problema aí para a população, tá? Em muitos países do mundo, as estatísticas mostram que a maior parte da população urbana é composta de pessoas de baixa renda. Ou seja, a maioria das pessoas que vivem na cidade são pobres, infelizmente, né? Com dificuldades, né? Com possibilidades limitadas de conseguir um emprego, não consegue emprego, né? Uma parcela grande da população urbana passa a se ocupar então com esse tipo de atividade, né? De uma economia informal, que a gente chama, tá bom? O trabalho informal refere-se ao trabalho sem carteira assinada, como eu já falei, vendedores ambulantes, camelôs, cuidadores de carro, olha, isso tem muito por aqui, né? Conhecido como os flanelinhas, tá? Esse tipo, né, de comércio em semáforo, né, gente pedindo coisas, né? Gente pedindo não faz parte da economia informal, né, gente? Mas vendendo coisas, sim, tá? Por aqui a gente vê, às vezes, né, vendendo uma balinha, um chiclete aí no semáforo, tem, né? Mas em Campinas tem muito mais. Quase todo semáforo tem alguém aí, ó, vendendo uma água, vendendo um amendoim, vendendo uma pipoca. Sempre tem alguma coisa, né? E no que a gente pode, né, gente? Sei vocês, né? Mas sempre que eu posso, sempre que eu tenho um dinheirinho ali, eu compro para ajudar essas pessoas. Porque se a gente se colocar no lugar deles, é uma situação muito triste, muito difícil. De repente você tem R$ 2 ali, para você não vai fazer falta. E aí você compra aí uma bala, um chiclete, uma água dessas pessoas que estão tentando, né, levar o sustento para sua família. Bom, o comércio informal realizado por camelôs e vendedores ambulantes aumentou muito nas últimas décadas, porque o desemprego está sendo muito grande. Quanto mais aumenta o desemprego, mais aumenta esse tipo de trabalhador informal, tá? Principalmente nas grandes cidades, tá? E a gente encontra para todo lado, como eu falei para vocês, tá? Hoje em dia, né, esse trabalhador informal que está lutando com a vida, vendendo qualquer coisinha por aí para ganhar dinheiro, hoje em dia eles estão falando de que são empreendedores. É só mudou o nome, é só um nome chique para falar de trabalhador ambulante, trabalhador informal, tá? Não é nada fácil, não é nada legal, é muito difícil, tá? A categoria dos trabalhadores informal aí
somava cerca de 23,2 milhões de brasileiros só em 2017. Isso já há 3 anos atrás, ou seja, esse número com certeza aumentou muito, né? Então, infelizmente, tem aí a economia informal, trabalhador informal, bem triste. Bom, aí vem a atividade, tá? Atividade de geografia, página 236, questões 2, 6, 7 e 8, tá? Separei só 4, olha, tinha 9 na página, então separei só 4. Façam, por favor, último mestre, tudo finalizando, né? Daqui a pouquinho estamos de férias, então faz as atividades, enviam para fechar o ano aí com nota boa, bom? Qualquer dúvida me chama. Então é isso, pessoal. Até mais!